Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que foi a minha experiência de passar 24 horas dentro de um sonho. Mas eu vou pedir encarecidamente para que você ajude meu trabalho, deixa um likezinho aqui porque vai ser um vídeo bem legal e comenta Pocahontas. Tá, esse foi um vídeo bem de última hora porque eu tomei essa decisão de gravar esse vídeo dentro do sonho. Eu nunca pensei em fazer um vídeo relacionado a isso, em passar 24 horas dentro de um sonho. E eu tomei essa decisão lá, sonhando, lúcido. E como vocês gostam bastante, sempre me pedem aqui vídeos relacionados a sonhos lúcidos, o que vocês pedem sempre de fazer shifting, que eu tô enrolando pra caramba, eu admito. Vocês dão várias dicas de coisas pra eu fazer dentro dos sonhos, já que eu sou um sonhador lúcido muito consciente. E lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como você controlar os seus sonhos em 30 dias, eu vou deixar aqui no card. Se você quiser e tiver a paciência, praticamente um curso esse vídeo, ele vai te ensinar do zero, assim, se você nem lembra dos seus sonhos, você vai passar a lembrar e depois vai aumentando a quantidade do seu controle lá, é só seguir o que tá no vídeo. É um curso grátis que eu fiz aí pra galera que tem interesse em conseguir sonhar e controlar o sonho. E assim, eu super indico porque, cara, é maravilhoso. Tanto pra entretenimento, né, pra você sonhar com o que você quiser, com coisas que você não pode conseguir no estado de vigília, também para utilizar para si próprio, para autoconhecimento. Mas beleza, então eu vou explicar meu sonho para vocês aqui, de forma até que bem detalhada, explicar o que eu utilizei de técnica para melhorar a minha lucidez e tudo mais. E vamos para o lindo mundo dos sonhos. Bom, no iniciozinho do sonho, houveram vários flashes de imagens de coisas totalmente aleatórias que eu não me recordo muito bem, mas aonde eu comecei a me recordar assim com mais lucidez, com mais memória desse sonho, com mais detalhes, foi um momento em que eu tava andando na Avenida Paulista com o meu amigo Samuel. Eu sempre sonho com pessoas do meu círculo de amizade, isso é muito comum. E o sonho tava até que comum também. Eu sempre tô com o Samuel ali pela Avenida Paulista, só que havia um detalhe diferente que eu já tava achando esquisito. Haviam aviões muito grandes sobrevoando entre os prédios da Paulista, tipo muito baixo, na altura dos prédios. E eu olhei aquilo e comecei a questionar, nossa, que estranho, os aviões estão muito baixos, isso não é perigoso? Logo que eu fiz esse comentário, o Samuel ficou rude comigo. Ele falou, que bobeira, não é nada de sonho não. Oxe, e eu não havia mencionado nada de sonho pra ele ficar bravo daquele jeito, nem tinha motivo dele ficar bravo, o Samuel é um cara super pacífico. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu não falei nada de sonho pra ele. Tá, mas e se for um sonho? Passou isso na minha cabeça, e aí eu fui olhar minha mão, que é um dos testes de realidade que eu mais faço. E, pra variar, a minha mão tava toda bugada, não tinha todos os dedos, tava tudo esquisita. Ok, isso me confirmou que era um sonho, eu falei, caramba, estou em um sonho. Bateu aquele pontinho de lucidez, eu vou falar o porquê um pontinho ainda, não tava totalmente lúcido. E aí, beleza, ali mesmo, na onde eu tava, eu já comecei a rodar o meu corpo. Quando a gente roda o nosso corpo, a gente melhora tanto a nossa visão dentro do sonho, quanto o tempo que a gente consegue ficar lá dentro dele. Isso eu ensino lá no curso que eu fiz aqui e várias outras técnicas. Cada um se adapta melhor com algum tipo de técnica. E aí logo que eu terminei de rodar, eu olhei pro Samuel e ele tava com uma cara muito séria pra mim. Tava assim, até um pouco amedrontador. E aí eu saí rápido, eu olhei pra trás e tava todo mundo da Paulista me olhando com aquela cara de você não pode sonhar. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, como se estar lúcido no sonho fosse uma coisa proibida naquele lugar. Então eu saí correndo e logo em seguida eu subi num prédio da mesma forma que a gente anda no chão. Em vez de eu ir voando, eu fui andando pela parede do prédio. Percebe-se aí que eu não estava tão lúcido porque senão eu ia voando ou me teleportava pra cima do prédio. Eu queria ficar sozinho em um local tranquilo, sem ninguém me incomodando, pra eu fazer mais exercícios de lucidez, pra melhorar ali a minha visão e melhorar a minha lucidez, porque eu sabia que eu não estava lúcido no máximo. Então eu fui fazer os exercícios para conseguir ampla lucidez no sonho, mas até então não tinha objetivo nenhum de ficar 24 horas dentro do sonho, nem nada. Eu só queria sair de perto de todo mundo que parecia que ia me matar. E beleza, eu subi em cima do prédio e aí eu pensei, tá, agora eu vou dar uma meditada aqui pra ver se eu consigo melhorar minha lucidez e tudo mais. Eu tava ainda meio lúcido, mas não completamente, e é uma coisa que dá pra sentir. Quando você tá 100% lúcido num sonho, os sonhadores lúcidos aqui vão saber o que eu tô falando, você tem a sensação de poder modificar qualquer coisa. Você se sente o deus do sonho. Você se sente o poderoso e nada pode te afetar. É como se fosse um mundo criado por você. Quando você tem essa sensação, é uma sensação
tátil, é difícil de explicar. E eu não estava assim, então fui eu lá meditar e eu não estava conseguindo mudar alguma coisa. Eu fechava o olho um pouquinho assim, sabe quando você fica com o olho semi-fechado assim, olhando em direção baixa e tentando me concentrar. Não conseguia, e aí eu comecei a pensar no Guilherme Romano. O Guilherme Romano, pra quem não sabe, é um yogi. Eu tive até um vídeo aqui que ele teve uma participação. E ele é o que eu tenho mais próximo de um mestre. E aí eu tava lá super concentrado em pedir ajuda pra criar lucidez pro Guilherme. E aí o Guilherme apareceu na minha frente e encostou o dedo na minha testa. Ele tava com um semblante muito feliz. Ele tava assim meio com aquele sorrisinho assim, sabe? De eu estou aqui pra te ajudar. Enquanto ele estava com o dedo encostado na minha testa, eu me lembrei de um momento em que eu estava com ele, lá no instituto dele, que ele estava com o dedo na minha testa recitando um mantra. E logo em seguida eu estava extremamente lúcido. O que é extremamente lúcido? Eu me lembrava de tudo que eu havia feito no meu dia enquanto acordado, eu lembrava de todos os detalhes ali, eu tinha aquele controle, eu sabia que eu tinha controle sobre toda a situação. Se eu quisesse fazer aparecer outro sol ali, eu conseguiria. Se eu quisesse duplicar meu corpo, eu conseguiria. Mas o Guilherme havia desaparecido. Aí eu agradeci ele mentalmente pela lucidez e falei, ok, o que eu vou fazer aqui agora com toda essa lucidez? E aí, o que passou na minha mente? Produzir conteúdo, né? Quando você ama muito seu trabalho, você quer fazer isso em todo local. E aí, como eu tava me sentindo totalmente no poder ali, eu pensei, ok, eu vou tentar passar 24 horas acordado aqui dentro desse sonho. Acordado aqui dentro desse sonho, né? Porque eu estava dormindo, porém acordado no sonho. Deu pra entender, né? E aí eu tive a ideia de ir voando até o prédio mais alto da cidade, né? E eu olhei pra baixo e a cidade já não era mais uma Avenida Paulista. A cidade estava hiper tecnológica, os prédios pareciam de metal. E tinha muita luz assim, meio LED, meio neon. Parecia em alguns momentos cidades do Japão, assim, tecnologia pra caramba. E aí eu cheguei até o prédio ali, sentei ali em cima do prédio pra apreciar aquela imagem que o meu subconsciente tava me dando. É muito legal. E aí eu falei, beleza, né, mas vamos direto ao plano. Eu preciso saber que horas são pra eu poder passar 24 horas aqui. E aí, antes de olhar o meu pulso, né, eu já fui olhar o meu pulso naquele objetivo de, tá, quando eu olhar vai ter um relógio. Aí quando eu olhei, tinha um relógio, mas não era exatamente um relógio de pulso. Era um relógio daqueles de bolso, que os caras na Idade Média abriam assim pra olhar. Só que tava saindo da minha pele e a sensação era bem esquisita. Era como se ele realmente estivesse impedindo o meu pulso de se movimentar assim, ele era grande. E aí beleza, eu nem lembro de ter olhado a hora. Eu só olhei pro relógio, como se tivesse visto a hora. Mas isso eu faço até quando tô acordado. Vai falar que você nunca fez isso. Você pega o celular pra ver a hora, aí guarda o celular. Você viu a hora, só que você não prestou atenção em que hora que era. Por favor, me diz que você já fez isso. É normal, né? E aí, beleza. O que era o meu plano ali? Era não ter nenhum tipo de situação extrema. Porque qualquer tipo de situação extrema nos nossos sonhos, geralmente, existem exceções, a gente acorda. Então eu não queria voltar voando lá pra baixo, porque voar já é uma situação meio extrema, né? Então assim, eu não queria voltar voando lá pra baixo. Eu queria voltar da maneira mais neutra e comum possível pra eu ficar muito tempo ali dentro do sonho. Então eu falei, beleza, vou descer por elevador mesmo, normal. E cara, dentro do prédio era muito tecnológico. O elevador era muito tecnológico. Foi muito legal saber que aquilo ali foi criado pela minha mente sem eu nem estar pensando. E no meio do caminho, enquanto eu tava descendo de elevador, parou num andar, sei lá onde, e entrou uma ruiva meio camponesa, assim, extremamente bonita. E ela começou a andar muito assim pra minha direção e começou a se apertar em mim, como se o elevador fosse estreito ou apertado, ou tivesse lotado de gente. Ela começou a se apertar assim como se tivesse mesmo que ter que fazer isso. E provavelmente aquilo era do meu próprio instinto, a minha mente querendo criar uma situação desse tipo. E no sonho é assim, né, gente? A mulher bonita relou em você, você já... Se você quer dar, você fala. E isso atrapalhou o meu sonho. Eu acho que o desejo que me gerou por ela começou a bugar toda a minha mente. Aí eu não lembro direito o que aconteceu. Aconteceu um monte de coisa. Eu não tive contato com ela desse tipo que vocês estão pensando. Tive vários flashes. Eu até anotei aqui. Eu nem lembro todos os flashes. Mas de várias situações. Não exatamente nesse mesmo sonho. Lembranças. Bugou tudo a minha mente. Aqui. Eu dirigindo um carro antigo que eu não conseguia de jeito nenhum passar a marcha. As coisas que passou na minha mente. Eu servindo comida em um hospital. Eita, tem um aqui que é muito pesado. Nossa, que horror. Olha isso, cara do céu. Eu não lembro.
de todos esses flashes que tá escrito aqui. E aí a minha mente começou a dar um monte de bug, esse monte de flashes, e eu parei em uma dessas memórias, onde eu tava mergulhando com aquelas roupas de mergulhador, assim, embaixo de um mar muito bonito, com muitas corais, muitos peixes coloridos, e aquela iluminação do sol entrando assim, fazendo aqueles feixes de luz embaixo d'água. Muito bonito, eu ainda tava consciente, e eu queria entender o que aconteceu, por que eu saí do elevador. Nossa, esse monte de flash, só tava passando esse monte de coisa na minha cabeça. E isso foi uma situação extrema. Então eu comecei a perder a lucidez, começou a escurecer, eu comecei a sentir o meu corpo na cama, né? Porque foi bem gradual, assim, eu comecei a sentir o corpo na cama, comecei a perceber que ia acordar, eu falei assim, cara, eu não posso acordar. Então, se eu acordar, eu vou tentar voltar pra cá de novo. E eu acordei, só que eu nem abri o olho. Eu falei, cara, eu vou me concentrar na minha respiração aqui e vou voltar pra esse sonho. Vou ficar pensando naquele cenário e vou voltar pra lá. E foi dito e feito, eu consegui. Essa situação de voltar pro sonho, eu também explico lá no curso o que acontece. Eu falo curso, mas é só um vídeo aqui no YouTube, tá, gente? E assim, é possível você conseguir voltar pro sonho que você acabou de ter e nem é muito difícil, principalmente se você acordou na madrugada. É muito mais fácil você ter a memória do sonho quando você acabou de acordar, e se você tem aquilo ali muito, muito forte na sua cabeça, muito fresco, você consegue redormir e voltar pra lá. Se você parar pra perceber, muitas das vezes quem tem uma certa disponibilidade de horário e não tem que acordar com despertador, você consegue redormir várias vezes depois de acordar, mesmo que já é de manhã. E aí o que aconteceu? Eu acordei naquele lago cristalino, mas eu não tava mais lá dentro, nem com roupa de mergulhador. Eu tava do lado de fora, sentado assim, em frente ao rio. Muito bonito o lugar e parecia super realista, não tinha nada de esquisito. Mas eu sabia que tava sonhando. Porém, eu não tava com aquela sensação de hiperlucidez. Mas eu sabia que era uma continuação de um sonho que eu tava tentando passar 24 horas ali. E aí, beleza, o que eu fui fazer? Eu fui olhar pro meu pulso pra ver quantas horas tinham passado e não tinha mais o relógio. Aí que eu percebi que a minha lucidez começou a dar uma reduzida, porque era só eu ter feito aparecer o relógio. Só que não, eu já tava meio idiota. Já as coisas do sonho, quando a gente não tá totalmente lúcido, você só aceita aquela realidade. Mesmo sabendo que você tá sonhando, mesmo sabendo que você pode modificar coisas, às vezes aparecem coisas que você só aceita que aquilo é assim. E aí eu fui andando e encontrei uns corredores com umas paredes de vidro extremamente altas assim, eu só fui adentrando esses corredores. E o engraçado é que eu mencionei esse sonho para algumas pessoas, sem estar lendo, né? Eu escrevi todo o sonho aqui sem estar lendo, e eu não lembrava dessa parte de eu ter acordado num rio cristalino e tudo mais. Eu lembrava de ter sido um pulo direto dessa camponesa no elevador para essa parte das paredes de vidro. Continuando, eu fui andando, continuei andando nesse corredor das paredes de vidro e se tornou um labirinto. Então, o que eu conseguia perceber desse labirinto? Eu conseguia perceber aonde era o final dele, assim, bem distante mesmo, mas porque era tudo parede de vidro. Então eu conseguia ver através delas, eu conseguia ver os corredores que estavam ao meu lado, mas eu não conseguia ir andando e chegar até esses corredores. Então não adiantava nada as paredes serem de vidro. E na minha cabeça eu não tava pensando assim, nossa, eu preciso de mais lucidez, porque pra mim eu tava lúcido. Então não tinha muito o que salvar ali. Eu tava só tentando chegar no final desse labirinto, sabendo que eu precisava passar 24 horas dentro do sonho. Mas eu já tava começando a ficar preocupado, porque passou muito tempo ali andando. E aí depois de muito tempo andando e não conseguindo me aproximar do local final, eu sentei no chão e falei, olha, quer saber, eu vou passar 24 horas sentado aqui, como se eu estivesse esfregando na cara do sonho que eu vou conseguir meu objetivo do mesmo jeito. Logo que eu pensei isso, apareceu uma maçã na minha frente. Aí eu falei, eita, acho que o sonho tá sabendo o que eu quero fazer aqui e tá me dando alguma coisa aqui pra eu acordar. Isso é o que passou na minha cabeça, fazia sentido pra mim. Aí eu fui até a maçã, eu peguei a maçã e na minha mão ela parecia uma maçã de vidro cheia de líquido vermelho. Aquela textura da maçã que a gente tá acostumado a ver é como se o líquido vermelho formasse essa textura. Nossa, muito bizarro, assim, era muito bonita e tudo mais, mas eu não quis morder ela, porque na minha cabeça se eu mordesse aquela maçã eu ia acordar. E aí logo que eu peguei a maçã eu olhei ela e pensei isso, né? Eu falei, não, eu não vou morder porque senão eu vou acordar. Logo em seguida apareceu um buraco no chão, não que ele abriu assim, mas meio que eu não tinha visto ele e tava ali o buraco no chão. E aí eu pensei, eita, é uma fuga desse labirinto. Engraçado que não passou na minha cabeça, né? Ah, se eu cair nesse buraco eu acordo. Eu cheguei até perto desse buraco, ele era muito, muito fundo, era como se fosse um escorregador pra uma região tão funda que não dava pra ver, era tudo preto, tudo sombra. E eu pensei, tá, é a minha única saída, né? Eu tenho que ir.
Eu até me pendurei assim no buraco pra me soltar dentro desse escorregador e gerar menos impacto quando eu caísse lá embaixo. E aí eu me soltei nesse buraco e começou a gerar um frio na barriga de queda tão forte, igual quando a gente sonha que tá caindo e acorda, mas não parava esse frio na barriga. E eu comecei a perder a consciência e perceber que tava perdendo a consciência e falei, não, eu vou me conseguir concentrar aqui e não vou acordar. E eu fiquei fazendo uma super força pra me manter acordado lá e cheguei no final desse escorregador e falei, caramba, eu consegui não acordar com frio na barriga. Nossa, eu sou muito top, cara! Aí eu saí da onde tava o escorregador ali e falei, cara, eu quero ver o que eu deixei pra trás, né? Como que faz pra voltar pra esse lugar, né? Porque eu quero ver o que era esse lugar e como que fazia pra chegar na saída. E aí eu decidi voar, né? Não sei porque eu não decidi fazer isso antes, mas eu comecei a voar em direção ao local que eu tava. E era um labirinto gigantesco, não mais com paredes de vidro, parede de pedra. E aí eu sobrevoei até ver por cima aquele gigantesquíssimo labirinto de pedra e não tinha um final. Eu via o horizonte assim e não via o final desse labirinto. Assim, uma visão impressionante. Eu fiquei chocado com essa visão no sonho pensando, meu Deus do céu, eu nunca ia passar por isso. Sendo que na minha cabeça era o mesmo labirinto, mas antes era de vidro, eu tava olhando ele de pedra ali agora, mas na minha cabeça era o mesmo labirinto. Coisas do sonho. Bom, aqui nas minhas anotações está escrito assim, nem dava pra ver o final. Detalhe, já estava de tardezinha e eu entrei de novo no labirinto. Bagunça mental, fim. É isso que tá anotado aqui. O porquê que isso tá anotado assim, vou explicar. Logo que eu acordei, após essa bagunça mental, que na verdade deve ter tido sentido, eu fui anotar meu sonho, só que tinha 2 sonhos pra anotar. Tinham muitos detalhes que não estão aqui, que eu não tô falando pra vocês, porque eu tô falando só o que eu lembro. Quando a gente acorda, a gente começa a se esquecer do sonho muito rápido. Então você tem que anotar o mais rápido possível. E nessa de ir escrevendo meu sonho, eu acabei esquecendo o final do meu segundo sonho. Por isso tá escrito ali bagunça mental. Mas a minha última lembrança foi de estar dentro desse labirinto de pedra gigantesco. E de ser tardezinha pôr do sol, o que significa que eu cheguei até outro pôr do sol, então eu passei aí praticamente quase 24 horas dentro de um sonho. Porque quando eu comecei o primeiro sonho, ainda estava de dia. Depois que foi anoitecer, e aí eu voltei pro sonho e estava de dia de novo, e foi ficando de tardezinha. Então assim, foi muita coisa, eu passei muito tempo dentro desse sonho. Eu não sei se foi exatamente 24 horas, porque não tem como mensurar, mas foi muito tempo. Às vezes foi até mais. E o tempo no sonho rola diferente do que aqui na realidade. Às vezes em uma soneca de 20 minutos, você sonha 4 horas. Você sonha muita coisa em 20 minutos. Ou em 10 minutos, você sonha muita coisa. Então, o espaço-tempo rola muito diferente lá. Bom, e é isso. Esse vídeo foi um pouco mais fácil de replicar pra vocês aqui pra mim, porque nos meus outros vídeos de sonho, eu tentava gravar pra dramatizar, pra ilustrar pra vocês aqui o que eu havia visto no sonho. Agora eu tenho a ajuda aí das inteligências artificiais, que foram as produtoras de todas essas imagens que eu mostrei aqui pra vocês. Eu gastei bastante tempo pra conseguir usar o Midjourney pra escrever esses cenários, esses objetos que vocês viram aí. E, cara, sensacional. Algumas delas ficaram muito próximas, tipo a cidade. A cidade que eu mostrei ficou realmente muito próxima da cidade que eu tava vendo lá. A especificação que eu fiz assim foi tipo um texto para conseguir deixar a imagem dessa cidade bem próxima à imagem do que eu vi no sonho. As outras não estão tão idênticas, a maçã também ficou muito parecida. Inclusive isso dá uma boa experiência, não dá não? 30 dias estudando inteligências artificiais. Aonde eu cheguei? Criei um robô? Bom, no geral foi bem legal essa experiência com o sonho. Foi meio aterrorizante a parte do labirinto, né? Meio chato, passei muito tempo lá. Mas no geral foi bom. Bom, o vídeo foi isso. Se você gosta desse tipo de vídeo relacionado a sonho lúcido, deixa um likezinho aqui pra ajudar o meu trabalho. E se você tiver alguma ideia relacionada a sonhos, a controle de sonhos pra eu fazer aqui uma experiência, deixa aí nas sugestões. E até a próxima experiência. O Guilherme havia... Que susto, rapaz! Ó a minha mão ali, ó. No reflexo. Nossa. Tô aqui no Instituto do Guilherme, fazendo ele gravar o trecho do meu sonho comigo, enchendo o saco. Acabou a aula, eu falei, você poderia, por favor, ensinar aquele trechinho? Ele tá criando a calça dele ali agora, a roupinha. Dote, o nome disso é Dote. Dote.